Olá amigos, depois do nosso primeiro vídeo falando sobre dicas de aprendizagem, algumas pessoas me perguntaram sobre como funcionava essa memória operacional e pediram melhores explicações para o processo de passagem para a memória permanente. São pessoas que estudam para concurso, que trabalham com atividades em que precisam muito de informações mais duradouras no cérebro. Então eu pensei em um modelo explicativo para ficar mais fácil. Eu trouxe aqui uma plataforma e a gente vai imaginar que essa plataforma corresponde à memória operacional. O demais espaço aqui, o ambiente, uma sala em que estou de aproximadamente 10 por 10, seria a área cortical. Então veja, o tamanho da área cortical, 10 por 10, é enorme, é referente ao tamanho desta plaquinha, com menos de 20 centímetros por aproximadamente 10 centímetros na lateral. Então, se a gente pode fazer em termos comparativos, porque para que apenas você possa entender, é como se eu pegasse a amígdala e veja, a amígdala cerebral, responsável pela memória operacional. Então é como se no momento que as pessoas estivessem tendo contato com as informações no seu cotidiano, ela jogasse uma informação aqui. E aí ela continua tendo experiências, e ela coloca outra informação aqui. E o dia vai passando e ela vai tendo contato com novas coisas, e aí ela tem outra informação aqui. Veja que já está bem povoado de informações, mas aí ela continua no cotidiano dela, com outras e outras experiências, e ela coloca outra informação aqui. Vai vivenciando, novas e novas experiências, e mais coisa vai sendo anexada aqui. Tudo isso na memória operacional. E aí, nesse momento, a pessoa já começa a se sentir cansada, como se tivesse muita coisa na cabeça e não estivesse aprendendo direito, coisas novas que estão vindo. E aí, o que acontece? Digamos que essa pessoa está estudando, está se sentindo cansada. Então, a memória operacional, o que vai fazer? As pessoas dizem, não, tudo fica no seu cérebro. Mentira, isso não é tudo fica no seu cérebro. É mentira aquela história de que a gente usa é apenas 10% do cérebro. Então, o que vai acontecer? Se eu já estou sobrecarregado e eu venho com uma nova informação acrescentando aqui, então essa informação vai empurrar o que já tem. Vejam que caiu ali mais uma informação para desocupar espaço, porque ela tem um limite de aprendizagem. Então as outras coisas vão caindo. Agora, qual é a regra para o que fica e o que cai da nossa memória? A regra é simples, gente. Imagine que nós estamos estudando para um concurso numa área de contabilidade. E estamos adquirindo informações sobre funcionamentos de empresa e outras informações sobre os cálculos diferenciais que essas empresas realizam. Vejam que são conteúdos que no primeiro momento não parecem estar ligados à nossa sobrevivência. O cérebro precisa fazer um caminho longo para perceber que essas informações estão associadas à nossa sobrevivência. E ele só faz esse caminho longo quando essas informações saem da região da memória operacional e se conectam às memórias corticais, que são ligadas à memória permanente. E isso se dá quando dormimos, quando sonhamos ou quando estamos em estado de repouso. É por isso que enquanto dormimos, nós podemos sonhar que estamos conversando com o nosso amigo Arthur, mas na verdade, o Arthur se transforma ao mesmo tempo no nosso amigo Pedro, que ao mesmo tempo é o nosso amigo Tiago. Essas informações, elas parecem aparecer ao mesmo tempo. Na verdade, o que o cérebro está fazendo é pegando aqueles circuitos que ativam a memória do amigo Arthur e associando, fazendo conexões, veja, pelo crescimento dendrítico, fazendo conexões com as informações e os circuitos do amigo Arthur, o amigo Pedro, o amigo Tiago, ele está colocando num bloco. É como quando sonhamos que estamos na casa do nosso pai, mas ao mesmo tempo parece ser a casa da nossa avó, ao mesmo tempo parece ser a casa da nossa tia. Veja, isso é um processo de construção, na verdade, de crescimento dendrítico, em que criamos as memórias mais permanentes. Observem que esse processo ele se dá quando repousamos, quando dormimos. Ele não ocorre no nosso cotidiano enquanto estamos continuando o processo de aprendizagem. Ele até ocorre, mas numa intensidade bem menor. Por isso a recomendação no vídeo passado para darmos pequenas pausas
durante os processos de aprendizagem. Estamos estudando, lendo, é importante dar uma pequena pausa em que a gente repassa essa informação mentalmente, procurando sempre um estado de relaxamento e de repouso. Isso aumenta, então, a capacidade de memória que nós teremos, porque essas informações são passadas para outro nível. Agora, observa uma coisa que vocês não devem fazer. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, vocês devem estudar um conteúdo técnico, parar de estudar esse conteúdo técnico e ir assistir novela, TV ou ir conversar com os amigos. Sabem por que vocês não devem fazer isso? Porque a novela e a TV ela é programada para explorar sexualidade e agressividade na maior parte dos casos. E o cérebro dá muito mais importância a isso, porque ele entende que isso é a base primitiva da sobrevivência. Então, se você vê alguém fofocando na novela, uma trama, a sua amígdala cerebral, que é responsável, juntamente com o hipocampo, pela memória operacional, ele vai descartar as informações de estudo, da base técnica da empresa que você estava estudando, do cálculo diferencial, ele vai jogar tudo isso fora e ele vai julgar que é mais importante a fofocada que você viu na novela. Se você vai conversar com um amigo depois, geralmente um tema mais saboroso, ligado a alguma paquera ou ligado a alguma atividade esportiva, o cérebro também vai entender que isso é mais importante para a sobrevivência do que as aprendizagens anteriores que você fez. Existem outras técnicas que as pessoas usam ainda, porque todo o processo de aprendizagem está ligado à sobrevivência. E as pessoas pensam que são bobagens, mas não são bobagens. Algumas pessoas, por exemplo, elas costumam estudar e no intervalo de aproximadamente 1 hora, elas se dão um banho de água gelada. Veja, esse banho de água gelada é suficiente para ativar alguns sistemas de defesa do organismo. E em situações de ameaça, vocês observem que a maior parte das vítimas não lembram quando foram assaltadas exatamente o que aconteceu no assalto. Não lembram no acidente de carro exatamente como foi o acidente do carro. Mas elas percebem que tudo o que aconteceu antes desse episódio fica muito fortemente gravado na memória dessas pessoas. Então veja, após experiências traumáticas, tudo que ficou antes dessa experiência traumática é memorizado com muita força. Embora a experiência traumática em si, porque a mesma região do cérebro responsável pela memória operacional, que é a amígdala, é quem vai disparar a resposta de pânico, então o cérebro vai priorizar as defesas no lugar de simplesmente assimilar aquela aprendizagem. Em outro momento, falaremos melhor sobre esse processo de aprendizagem ligada às situações de pânico. Mas por hora, guardem essa informação, que a memória operacional ela tem um limite muito menor do que a memória permanente. Então é importante intervalos, repousos, para que a informação passe de um tipo de memória para outro tipo de memória. Um forte abraço e espero que todos vocês tenham gostado.